Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade para fazer um treino com régua e com um par de esquadros, fazendo retas paralelas. Para fazer isso, vocês podem usar ou uma folha de sulfite ou caderno de DG. Para começar, vocês devem fazer uma forma geométrica mais ou menos no centro da folha. E aí nós vamos prolongar os lados dessa figura. Acerta a régua bem direitinho na lateral e prolonga o lado. Façam isso em todos os lados do polígono de vocês. Feito isso, nós vamos agora traçar retas paralelas à lateral de cada lado do polígono. Então, nós vamos pegar um esquadro ou par dele, se vocês quiserem, e vamos colocar direitinho em um dos lados. Lembra de uma coisa, quando a gente vai usar a nossa régua e o nosso esquadro, o que vai servir de apoio vai servir como um trilho, como se fosse um trilho de trem. O trilho do trem, ele fica fixo, ele não se move. Quem se move sempre é o vagão. Então, nós vamos colocar, de novo, o meu esquadro vai ser o meu vagão. Eu coloco ele na posição que eu quero. No caso, como a minha reta é longa, eu vou colocar o meu esquadro nessa posição aqui. E a minha régua, que é o meu trilho, ela vai ficar inclinada, não tem problema, porque quem vai fazer a reta paralela, quem vai deslizar é o esquadro. Então, eu começo, deslizo ele um pouquinho e traço. A régua eu seguro bem firme. E quem vai deslizar suavemente é o meu esquadro. E eu vou fazendo isso até o final da linha. Até o final do espaço que eu tenho. Como as linhas não chegaram aqui no final, o que eu posso fazer? Eu venho com o esquadro, acerto ele direitinho e prolongo. Para preencher todo o espaço que eu tenho. Uma outra coisa que eu posso fazer é reposicionar ele. Coloco ele aqui direitinho e a minha régua, eu vou puxar ela um pouquinho para frente também. Então, coloquei ele aqui, foi muito, volta um pouquinho. Olha, ele já tá em cima do retângulo, não tem problema, eu tô usando a régua, essa reta de apoio aqui embaixo. E continuo deslizando, a régua fica firme. Posso continuar até essa daqui, olha, que eu não tinha terminado na folha. E faço outras. Vou sempre prolongando. Quando eu for fazer do outro lado, a mesma coisa. Viro a minha folha, coloco o esquadro na posição que eu quero fazer a reta. Então, essa aqui é a lateral que eu quero traçar ela paralela. Coloco meu esquadro aqui, bem acertadinho. Coloco a minha régua bem firme e vou traçando. É só ir descendo o esquadro suavemente. Quando eu for traçar, eu seguro com a mesma mão tanto a régua quanto o esquadro. Quando vocês tiverem terminado, o desenho vai ficar com essa aparência aqui. Mas também depende do tipo de figura que você escolher. Por exemplo, você pode fazer um triângulo, que também fica bem legal. Você só tem que se lembrar de prolongar cada lado em uma direção e depois ir traçando a paralela a partir do lado da figura. Uma outra forma legal de fazer também são polígonos irregulares. Quando você prolonga os lados deles, fica uma forma bem interessante e áreas menores para você fazer essas retas paralelas. É só ir girando a folha e lembrar
de prolongar os lados sempre para a mesma direção. Com os lados prolongados, o processo é o mesmo. Nós só temos que fazer linhas paralelas a cada lado do polígono. Então, acerta lá o esquadro direitinho na posição que você quer fazer a linha paralela, coloca a régua e começa a traçar. A régua sempre firme e o esquadro deslizando. E vão fazendo isso de todos os lados. Coloquem o esquadro na posição que vocês querem usar para fazer as retas paralelas, acertar ele direitinho, coloquem a régua e vão traçando. Quando chegar em algum ponto que você acha que não está ideal para fazer o trabalho, é só você acertar de novo a posição do esquadro e da régua. O legal é que você pode ir girando ele conforme você achar uma posição melhor. Quanto mais lados o polígono tiver, mais interessante fica o seu desenho. Mas uma coisa importante, você deve usar polígonos convexos, aqueles que têm todos os vértices para fora da figura. E quando você prolongar, você não vai ter um entroncamento, a linha não vai tentar vir para dentro. Lembre-se, convexo e pode ser irregular, fica bem legal também. Vocês vão fazer isso em 3 folhas. Comecem com formas mais simples, ou um retângulo, um quadrado, ou um triângulo. Isso fica bem interessante. E depois que vocês tiverem terminado de traçar as 3 folhas, escolham uma delas para pintar. Usem as cores que vocês quiserem. O desenho pintado dá essa sensação de ilusão de ótica que fica bem interessante. Bom trabalho para todos vocês!